Olá, nesta aula de número 15, o assunto é pronome. Lembrando que o nosso estudo são as classes de palavras dentro de morfologia. O pronome é uma dessas classes de palavras, ele pertence ao grupo de palavras variáveis. Nós já até chegamos a citar, eu cheguei a citar com vocês o pronome lá no início de substantivo, mas foi uma breve referência. Então agora nós vamos começar o estudo efetivo dessa classe de palavra. Para que nós falemos de pronome, é necessário fazer uma breve revisão das pessoas do discurso, assunto que você estudou lá no primeiro ano. Vamos entender aqui esse discurso como um processo comunicativo, né? Uma comunicação. Então, as pessoas do discurso, as pessoas que participam do processo de comunicação. Então, nós vamos ter os interlocutores, pessoas que vão participar, e a mensagem, o assunto tratado. Nós identificamos essas pessoas do discurso, chamando-as de primeira pessoa, aquela que inicia o processo comunicativo, a segunda pessoa que recebe a mensagem e a terceira pessoa a mensagem propriamente dita. Os pronomes, eles estão diretamente ligados a essas pessoas do discurso. Lembrando que a primeira pessoa é quem fala, a segunda pessoa com quem se fala. Essa primeira pessoa nós podemos chamar de emissor ou locutor, essa segunda pessoa de receptor e a terceira pessoa de quem ou de que se fala. Você fala de um alguém ou de algo nesse processo comunicativo. Os pronomes, então, eles têm a função de indicar quais são essas pessoas que estão participando do discurso. Quem são essas pessoas? Ela é a primeira, ela é a segunda ou é a terceira? O pronome está aí nessa indicação. E ele, como eu mencionei, é uma classe de palavra variável, então ele tem as suas flexões. Só que as flexões dos pronomes são um pouquinho diferentes. Ele tem uma flexão de gênero, masculino e feminino, de número, singular e plural, mas ele vai ter uma flexão de pessoa, né? Uma vez que, se ele indica as pessoas do discurso, ele varia em primeira, segunda ou terceira pessoa. A partir do pronome, a partir dessas pessoas do discurso, os pronomes vão dar origem às chamadas pessoas gramaticais. Então, aqui estão as pessoas do discurso, primeira, segunda e terceira. Aqui a flexão singular e plural. Então, esses pronomes vão criar, vão identificar, vão dar origem a essas pessoas gramaticais. O eu, sendo a primeira pessoa do singular, e o nós, no plural. A segunda pessoa, que é quem recebe a mensagem, é o tu e o vós, embora esse pronome ele não faça parte hoje de uso tão habitual no nosso país. Ele é típico de algumas regiões, mas ele ainda é considerado, né, a pessoa gramatical. E na terceira pessoa, o ele ou ela, e o plural, eles, elas. Aqui nós vemos a flexão de gênero, né? Porque o eu e o tu, por exemplo, o nós, o vós, não variam em masculino e feminino, mas o ele e o eles, sim. Penso que identificar essas pessoas do discurso e essas pessoas gramaticais fica mais fácil de agora começar a ir montando a linha de pensamento sobre o pronome. Como o próprio nome diz, um pronome, ele está diretamente ligado a um nome. E o que é um nome? Um substantivo. Então, vamos criar aqui um silogismo. O pronome se refere a um nome. O nome é um substantivo. Logo, o pronome se refere a um substantivo. No momento em que o pronome se refere ao substantivo, ele pode fazer essa referência de duas maneiras. Uma delas, ele pode acompanhar o substantivo. Essa menção foi aquela que eu fiz lá atrás, quando falamos de substantivo, porque o pronome ele pode ser um dos determinantes, então ele acompanha esse substantivo, mas o pronome também serve para substituir o substantivo. E aí, de acordo com essas duas funções dele, que é de acompanhar ou de substituir o substantivo, ele pode ser chamado de pronome adjetivo ou de pronome substantivo. Gente, isso aqui é só para
ajudar a saber, dentro da função grande, da função genérica, generalizada do pronome, o que ele está fazendo ali na frase. Né? Ele está acompanhando um substantivo, sendo o seu determinante, ou ele está no lugar de um substantivo, fazendo as vezes desse substantivo. É mais para identidade para identificação desse substantivo e também a sua identidade dentro da oração. Ok? Vamos dentro de uma frase agora, ver se você consegue entender melhor. Imagina que nós tenhamos essa situação aqui. Minha caneta acabou e não comprei outra. Nós temos dois pronomes dentro desta oração aqui. O minha e o outra. Vamos primeiro identificar a que esses pronomes estão se referindo. O minha se refere à caneta e o outra também se refere à caneta. Apesar de eu ter dois pronomes se referindo à palavra caneta, eles estão aqui em funções distintas em relação à caneta. Lembrando que caneta é o substantivo aqui, né? O minha, ele está acompanhando, ele acompanha a caneta. Você observa que ele está aqui do lado da palavra caneta. Enquanto que o outra, ele está substituindo a palavra caneta. Eu não posso falar que ele está acompanhando, porque olha onde a palavra caneta está dentro do período e olha o outra onde está. Até porque, moçada, se eu tenho aqui dois verbos, acabou e comprei, eu tenho duas orações. O caneta está numa oração, que é a do verbo acabar, e o outro está na outra oração, que é a do verbo comprar. Então, ele está na função de substituição. Seguindo aquela teoria do slide anterior, se o minha acompanha a palavra caneta, ele é chamado de pronome adjetivo, porque ele está funcionando como determinante da palavra caneta. E olha que interessante, quando eu falo que a caneta, por que chamado de pronome adjetivo? O adjetivo, como classe de palavra, ele serve, o adjetivo só, ele serve para qualificar, caracterizar ou especificar um substantivo. Se o pronome é um pronome adjetivo, ele está na função de, sendo pronome, qualificar, caracterizar ou especificar. Nós usamos mais a palavra especificar aqui. Observa bem, se eu estou falando do objeto caneta, que caneta que acabou? Não é qualquer caneta, é uma caneta específica. Para especificar, eu poderia usar um adjetivo. A caneta azul acabou, a caneta vermelha acabou. Mas eu não uso um adjetivo, eu uso um pronome, minha caneta. E ao mesmo tempo que ele identifica o objeto, ele identifica a pessoa do discurso. Porque minha pertence a mim, pertence ao eu. Assim como se fosse a caneta da outra pessoa com quem eu estou falando, eu não diria minha caneta se referindo ao outro, eu diria sua caneta. Já o outra, vocês observam aqui que não houve necessidade da palavra caneta. Inclusive, quando o pronome está fazendo a substituição, é para aquele velho conselho que sempre se dá. Quando vai se dizer algo, se escrever algo, não se deve repetir palavras. O pronome, ele tem uma dessas funções de evitar a repetição. Então, ele faz a substituição para evitar a repetição. Eu não falo, minha caneta acabou e não comprei outra caneta. Não há necessidade dessa repetição. E a palavra outra que retoma canetas fazendo as vezes desse substantivo. Então, ele é um pronome substantivo. Gente, olha que dica fácil. Se ele acompanha, pronome adjetivo. Tudo começa com a. Se ele substitui, ele é um pronome substantivo. Essa primeira sílaba aqui, igualzinho. Vamos para outro exemplo? Sua casa ficou linda, ela tem o seu estilo. Nesse exemplo dado aqui, quantos pronomes você é capaz de identificar? Existem 3 pronomes. Vamos ver se você acertou? Sua, ela e
seu. Sua, ela e seu. Vamos ver as referências. O sua está se referindo à casa. O ela, quem é o ela nessa oração? Quando diz ela tem o seu estilo, ela quem? A casa. E o seu acompanha estilo. Então, nós já temos aqui os 3 pronomes e na oração a que cada um desses pronomes se refere. Uma coisa é a referência na oração, outra coisa é a referência no sentido da mensagem passada. Por isso, pessoas do discurso e depois as referências dentro da oração, ok? Vamos lá, o sua, o que ele está fazendo? Acompanhando a palavra casa. E o ela está substituindo a palavra casa. Eu não preciso dizer, sua casa ficou linda, sua casa tem o seu estilo. Eu não preciso repetir, até porque a oração ficaria horrorosa. A mensagem toda ficaria muito repetitiva, enfadonha, chata. Então, nós usamos o pronome para fazer essa substituição. 2 pronomes se referindo ao mesmo substantivo que a casa, mas com funções diferentes. O sua acompanhando, pronome adjetivo. Se acompanha, adjetivo. Se o ela está substituindo, é um pronome substantivo. Veja bem aqui. O sua, se ele acompanha, por que ele faz as vezes do adjetivo? Ele é um determinante. Que casa que eu estou falando que ficou linda? Não é qualquer casa, é uma casa específica. E essa casa específica, ela está sendo especificada pelo pronome sua, ao mesmo tempo que identifica a pessoa do discurso. Quando eu falo sua casa, não é a casa de quem está falando, mas é a casa da pessoa com quem eu estou falando. Diferente lá do minha caneta. Minha caneta, a caneta pertence à pessoa que está falando. Sua casa é como se eu estivesse apontando para a pessoa e dizendo que a casa dessa pessoa com quem eu estou falando ficou linda. E o seu aqui? O seu é o masculino do sua. Ele está acompanhando estilo. Ela tem o estilo. Que estilo? O estilo seu, ou seja, o estilo da pessoa com quem eu estou falando. Se esse pronome acompanha, ele é um pronome adjetivo. Espero que tenha ficado claro. Bom, os pronomes se dividem em tipos. Mas o pronome substantivo e adjetivo já não é um tipo? De maneira generalizada, de maneira genérica. Qualquer pronome substitui ou acompanha. Então, qualquer pronome é substantivo ou adjetivo. Mas, dentre outras funções que o pronome pode fazer, ele vai se subdividir em tipos. E aí nós vamos ter 7 ao todo. O pronome pessoal, esse aqui nós já começamos até a falar dele, embora eu não usei essa nomenclatura, mas eu falei das pessoas gramaticais. Se ele é um pronome pessoal, ele serve para identificar as pessoas do discurso, dando origem às pessoas gramaticais. Depois nós vamos tratando desses pronomes mais a fundo. O pronome de tratamento é a forma como os interlocutores se tratam entre si. Quando eu chamo alguém com quem eu estou conversando de você ou de senhor, eu estou usando um pronome de tratamento. O pronome possessivo, ele vai dar a ideia da posse, a caneta que é minha, a casa que é sua. O pronome demonstrativo, que demonstra, que indica, que aponta os elementos nos espaços e nos tempos. O pronome indefinido, como o nome já está dizendo, ele não define de maneira clara. Um caso desse, por exemplo, é o outra. Quando eu falo que minha caneta acabou e eu comprei outra, uma outra caneta qualquer, é indefinido. O pronome interrogativo serve para introduzir perguntas, para interrogar. Se eu falar, a caneta acabou, qual? Esse qual é o interrogativo. E o pronome relativo, que tem a função sempre exclusiva de evitar a repetição, logo, ele sempre substitui.
Claro que aqui eu fiz de maneira bem superficial, né, só dando uma noção dos tipos de pronomes, e mais à frente, depois, nós trataremos alguns casos aí de maneira mais específica. Nesta aula, a parte do conteúdo, ficamos aqui.